Olá amigos! Não esqueça de ativar as notificações, seguir e curtir para ficar informado sobre os vídeos. Assista até o final do episódio para apoiar nosso canal. No momento em que Nusa estava saindo de casa, chegou uma floricultura que não perguntou quem o enviou. Nusa disse que Tark enviou. Nusa disse que me enviou para me parabenizar pela vitória no caso, mas que não ficou com muito ciúme. Nusa ia colocar a flor no vaso. Kenan disse: "Você não tem nenhum respeito por mim?" E começou a gritar. As intenções deste homem são muito claras. Você está literalmente deixando ele ser enforcado. Porque você não está se comportando como uma mulher casada, disse ele. E ele não conseguia lidar com o seu orgulho. Ele jogou a flor no chão e esmagou-a com o pé. "Todos saberão seu lugar e seu lugar", disse ele. Orun saiu da sala e alguém bateu na porta. "Ele é definitivamente o professor de Ali", disse ele. Butler abriu a porta e Orun e Ira ficaram cara a cara. Nusa ficou muito zangado com o que Kenan fez. "Esta flor veio até mim. Você não tem o direito de fazer isso." Ele disse: "Você está transformando uma coisa tão simples em grande coisa." "Kenan, isso não é uma coisa simples." Ele disse que não pode mandar flores para minha casa para minha esposa. Nusa gritou com raiva e saiu de casa. Ele disse para si mesmo: "Tudo bem, há alguns lugares onde ele está certo, mas isso não deveria ser um grande problema." Orun caminhou em direção a Ira. Ele disse: "O que você está fazendo aqui?" Nesse momento apareceu a senhora Afif. Ele disse: "Eu liguei." "Orun, eu te disse não?" Ele perguntou como você poderia tomar tal decisão sozinho, mas Afif disse a Ira para ir até Ali sem responder. Ali não saiu da cama. Quando Ira gritou, ela imediatamente se levantou e o abraçou. Orun disse: "Não foi você quem queria que ele saísse desta casa?" A senhora Afif disse que devemos tolerar algumas coisas para Ali. "Orun, é você quem está dizendo isso? Não foi você quem separou Ali de sua mãe e nós de nosso pai?" Ele disse: "Onde estava seu orgulho então?" Dona Afif: "Sim, tem razão. Eu não gostaria de voltar àqueles dias e cometer esses erros. Agora não quero cometer o mesmo erro e perder Ali." Ele disse: "Quero fazer pelo menos isso com minha filha perdida." Orun foi embora sem dizer nada. Dona Afif ouvia as conversas de Ali e Ira da porta. A voz de sua consciência se acalmou um pouco. Orun estava tentando acalmar sua raiva em seu quarto. O mordomo entrou na sala. Ele disse que a professora de Ali veio. Ali fez um desenho de Ali e de Ira na pedra. "Rezei muito por hoje e finalmente foi aceito", disse ele. Ira o abraçou e disse: "Também tenho uma surpresa em campo." Ele trouxe muitas pedras. Ali gostou muito. Orun e a professora entraram na sala. Ele queria conhecer Ali. "Mas Ali, eu não quero estudar. Minha irmã Ira acabou de chegar", disse ele. "Quanto a Ira, estou sempre com você agora." Ele disse: "Estude sua lição agora e então poderemos brincar juntos." Ira e Orun saíram da sala. Orun ficou na frente dele. Ira pediu permissão. "Mas Orun, há algo que você precisa entender completamente. O motivo de entrar nesta mansão é Ali." Ele disse: "Além disso, não tente ser visto nos meus olhos." Ira não disse nada. Mas esta frase quebrou seu coração. Ele disse: "Vou esperar por Ali." Nusa veio ao escritório e estava trabalhando. Naquela época, Tark disse: "Eu disse que tomaríamos café da manhã." Nusa disse: "Obrigado, mas tomei café da manhã com minha esposa pela manhã." Tark disse que sentia muito. Nusa Tark disse: "Por favor, não me envie mensagens fora do horário de trabalho a partir de agora." Tark disse: "Sinto muito, não pensei que isso aconteceria assim." Quanto a Kenan, tudo deu errado hoje. Ele não conseguiu encontrar o arquivo do julgamento. Fatih veio e encontrou o arquivo imediatamente.
Ele percebeu que Knan estava com raiva e quando foi até a cozinha fazer chá, viu o bilhete na flor na lata de lixo. Ele entendeu porque Knan estava com raiva. Ira estava preparando panquecas na cozinha. Todos ficaram muito felizes por Ira estar na mansão. Ela preparou os bolos e saiu para o jardim. As pessoas na mansão observavam Ira pela janela. A fada voltou como se nunca tivesse sido expulsa, disse ele. A senhora Afif disse, pedi-lhe que viesse. Neva disse, você fez a coisa certa. Dona Afif, vejo que a funcionária dela também está comentando o que está acontecendo nesta mansão para seus convidados. Eu e meu filho estamos tomando as decisões necessárias. Não precisamos de conselhos ou comentários de ninguém, disse ele. Enquanto Nusa trabalhava, Tark foi até ela. Pensei no que conversamos, mas acho que você está exagerando um pouco, disse ele. Só então Seila veio e disse, se você me dá licença, Nusa, temos muito trabalho a fazer, quero terminar hoje. Knan ainda estava zangado com Tark. Mas ele saiu do escritório para deixar Nefes na escola. Seila perguntou o que estava acontecendo. Nusa o ignorou. Ira estava vagando pelo jardim. Ele olhou para a árvore que ele e Orun plantaram. Não havia mais folhas em seus galhos. Ele se lembrou das promessas que Orun lhe fez. Ele disse, quem poderia imaginar que todo esse tempo e toda essa experiência terminariam assim? Naquela época, Orun também estava olhando para ele da varanda. Butler! Ele gritou. Nusa estava pensando no que Knan disse. Naquela época, Tark voltou. Ele disse, vamos tomar um café. Nusa, não tenho tempo. Ele disse, tenho um trabalho a fazer. Quando ele saiu, ele estava se perguntando por que era tão insistente. Ele estava com medo de que Knan estivesse certo. Knan estava vindo da escola com Nefes. Eles estavam conversando sobre as lições de respiração. Nefes perguntou sobre Nusa. Knan disse, sua irmã Nusa está trabalhando muito ultimamente. Ira estava olhando para a folha seca. Naquela época, Butler e Moses chegaram. Mordomo, por favor, permita-me. Vamos remover a muda, diziam as instruções do Orun Bey. Ira ficou muito chateada, mas balançou a cabeça. Orun estava observando-o da varanda. Apenas uma pequena folha seca permaneceu na mão de Ira. Neva ligou para Siangir para informá-lo sobre o que aconteceu, mas Siangir sabia que Ira havia retornado. Acho que ele veio atrás de Ali, disse ele. Ira estava orando ao lado da cama de Ali enquanto ele dormia. Ele estava dizendo, oh meu Deus, por favor, deixe-o ficar bom. Naquela hora, Afif o observava da porta. Ele entrou. Ira simplesmente adormeceu. Eu estava saindo agora há pouco, disse ele. Dona Afif disse que prepararam seu quarto, mas Ira agradeceu e disse que ficaria no hotel. Ao sair, encontrou Orun, mas dirigiu-se para a porta sem olhar. Orun, você não consegue nem olhar na minha cara por causa da vergonha, certo? Quando ele disse isso, Ira se afastou da porta e olhou diretamente para o rosto de Orun. Aqui chegamos ao final do episódio, amigos. Não se esqueça de escrever seus comentários sobre o episódio. Adeus, até o próximo vídeo.